Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Isaías anuncia a beleza dos pés daquele que anuncia a paz, que anuncia o bem, que anuncia a salvação. Para quem? Para os exilados, para os que haviam sido mandados escravos para a Babilônia. Este mensageiro de paz diz a Sião ou a Jerusalém: reina teu Deus. Portanto, acabou-se o reino dos estrangeiros. Agora é o teu Deus que está reinando sobre ti, ó Sião. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, porque verão com seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Sião, ou Jerusalém, havia sido abandonada por Deus por causa de seus pecados. Havia sido entregue aos inimigos, que a destruíram e a reduziram a ruínas. Mas agora as ruínas devem se alegrar. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor arregaçou as mangas de seu braço aos olhos de todas as nações. Isso é um cântico de alegria pela salvação do exílio em direção a Jerusalém. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Porém, essa salvação, que consiste na repatriação dos exilados, ainda é pequena, comparada com a salvação definitiva que Cristo nos traria, que é a salvação do pecado, que é a pior de todas as escravidões, e o retorno do pecado à graça, que é muito mais alegre do que qualquer vinda do exílio até a pátria. O Salmo 97 canta as maravilhas que o Senhor fez com o seu povo. O Senhor fez conhecer a salvação, revelou às nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Por isso, todos são convidados a cantar. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Mas o que Deus fez por Israel, seja libertando-o do Egito, seja libertando-o do exílio da Babilônia, ainda é pouca coisa em comparação com as maravilhas que ele fez em Cristo, seu Filho. A carta aos Hebreus diz: por muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos pais, aos antepassados, pelos profetas. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Nestes dias que são os últimos, estamos nos últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. O Filho é mais do que os profetas. Este Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. E por este Filho, ele criou o universo. Deus, ao criar, falou. Ele falou e as coisas existiram. Faça-se a luz, e a luz existiu. Portanto, Deus cria através da sua palavra. Esta palavra, ou verbo, é o Filho de Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Ele é Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Este é Jesus lá no seio do Pai, na eternidade. Mas, tendo-se encarnado, ele realizou a purificação dos pecados pela sua paixão e morte na cruz. Depois ele ressuscitou e sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. E lá recebeu a adoração universal, inclusive a adoração dos anjos. Todos os anjos devem adorá-los. E ele supera em muito a posição dos anjos, está muito acima deles. Porque a nenhum anjo Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas a Jesus o Pai disse isto: também eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Este primogênito, quando entra no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Assim começa a carta aos Hebreus, mostrando quem é Jesus no seio do Pai e quem é Jesus junto a nós.
depois glorificado e voltado ao seio do Pai. Isso é descrito com mais detalhes no Evangelho, que é o prólogo de São João, capítulo 1. O Evangelho começa dizendo que no princípio, fazendo eco ao Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, no princípio era o Verbo, ou palavra. E o Verbo estava com Deus, literalmente ele estava voltado para Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo tinha a mesma substância divina. Ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não conseguiram dominá-la. As trevas não a apreenderam. Quanto a João Batista, ele não era luz. Ele veio dar testemunho da luz, apontar para aquele que era a luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Isto lembra a triste passagem de São Lucas. Não havia lugar para ele na hospedaria. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, porque receberam a graça. A graça nos veio por Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a graça, que é a vida de Deus em nós, torna-se filho. E se Jesus Cristo também é filho, mas por natureza, e nós que recebemos a graça somos filhos por adoção, nós somos irmãos de Cristo. Cristo tornou-se assim o primogênito de muitos irmãos. Ele, filho único, veio ao mundo para deixar de ser único, mas para formar a grande família de Deus que é a Igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou então armou a sua tenda entre nós, fez entre nós a sua casa. É o versículo-chave que fala do mistério da encarnação. E nós vimos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude nós recebemos graça sobre graça, pois por meio de Moisés foi-nos dada a lei, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. A graça é mais do que a lei, porque a lei manda fazer, indica o que se deve fazer, mas não ajuda a fazer o que manda. A graça não apenas nos manda fazer, mas ela nos impulsiona a fazer o que manda. A graça é algo que nos empurra por dentro. Não é apenas um mandamento externo. Ela é um auxílio interior para nós fazermos a vontade de Deus. A graça nos veio por Jesus Cristo, a verdade nos veio por Ele. Jesus Cristo não é apenas uma verdade ou outra verdade, Ele é a verdade. Nele se completa a revelação do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus que está no seio do Pai, Ele nos deu a conhecer. Portanto, Jesus é o revelador do Pai, que se fez um de nós para nos dar a conhecer quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus a Filipe. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas estas leituras recitam-se na solenidade de hoje, dia do Natal do Senhor. É o dia em que nós celebramos o maior acontecimento da história da humanidade e do universo, que é a eternidade a entrar no tempo. O Filho eterno de Deus Pai, que sempre existiu e sempre existirá, tornar-se temporal como nós, assumir a condição humana, ser concebido, ser dado à luz e ser adorado pelos pequeninos, os pastores, juntamente com os anjos, porque os outros estavam ocupados e não havia lugar para ele. Se pensarmos quem é Deus e quem somos nós, o fato de Deus se fazer homem é um mistério que assombra os anjos. Assombra os anjos bons que adoram o Verbo encarnado. Mas assombrou de tal modo os anjos maus que eles disseram: não adoraremos a Deus feito homem. Isto é uma humilhação para a nossa natureza angélica. Dizem os teólogos que estudam angelologia que este foi o motivo da queda dos anjos. Lúcifer e seus sequazes caíram, foram expulsos do céu, porque não aceitaram
o mistério da encarnação. Não aceitaram adorar a Deus feito homem. Como Deus é grande em se rebaixar tanto, ele se rebaixa numa manjedoura, ele se rebaixa na cruz e se rebaixa no sacrário, debaixo da espécie eucarística do pão. E como se não bastasse estar conosco, ele quer estar em nós. Por isso ele inventou a Eucaristia, para que pudéssemos estar unidos a ele não só espiritualmente, mas também fisicamente. É grande esse mistério. Diante de coisas tão grandes assim, só o silêncio é a atitude adequada. As palavras não dão conta de exprimir tudo. Vamos então agradecer a Deus por esta maravilha que Ele fez por nós, sem que nós merecêssemos. Vamos pedir perdão por não termos sido correspondentes a essa maravilha e vamos pedir que de hoje em diante, renovando as promessas do nosso batismo, nós renunciemos a Satanás e acolhamos a Jesus em nós, carregando com Ele a nossa cruz todos os dias da nossa vida, sofrendo e morrendo com Ele, para depois sermos glorificados com Ele. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.